Olá, eu sou a Aldete. Eu queria falar aqui um pouco sobre por que eu mudei de religião. Eu era católica, inclusive eu era muito ativa na Igreja Católica. Eu lembro que eu fui catequista, eu participava da liturgia da igreja, do coral da igreja, eu fazia parte da liderança de líderes de jovens da igreja, dirigia a missa aos domingos junto com o padre. Eu lembro que na época as missas nos domingos passavam na rádio difusora e muitas vezes eu cheguei a dirigir as missas no domingo. Então eu amava muito tudo aquilo que eu fazia parte. Mas um dia meu pai ele comprou uma Bíblia daquelas bem grande e eu, na minha adolescência, 15, 16 anos, eu comecei a ter muita curiosidade e comecei a ler a Bíblia. Então eu me deparei com versos, com verdades que antes eu não conhecia e que eu percebi que na igreja que eu estava, não estava seguindo. Uma das passagens está em Êxodo 20, versículo 3 em diante, que fala que não devamos fazer imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, e que nós não devamos adorar estas imagens, não devamos nos ajoelhar diante dessas imagens. E eu fiquei pensando, poxa, mas a igreja que eu faço parte, a gente faz isso. Então isso não está certo, a Bíblia está dizendo que não está certo. E meu pai, ele se deparou também, lendo a Bíblia, que nós deveríamos guardar o sábado. E por que a nossa igreja mandava guardar o domingo? Guardai domingos e festa. Isso foi uma lei, um mandamento feito por Constantino Magno no ano 320 depois de Cristo. Ele que mudou o sábado para o domingo. E a Bíblia, ela diz bem claro: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, nem o teu animal, porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. E eu acreditei plenamente nesta verdade do mandamento do sábado, quando meu pai me apresentou para a nossa família. E mesmo sem sabermos se tinha uma igreja adventista que guardava o sábado, o meu pai começou a fechar o comércio aos sábados. Nesta época nós morávamos ali em Acaraú e hoje eu moro em Lagoa do Carneiro, que também faz parte de Acaraú, né? Então o que foi que aconteceu? Certa vez uma mulher, ela chegou para o meu pai e disse assim: seu Marino, por que você fecha o seu comércio aos sábados? E o meu pai falou: é porque eu li na Bíblia que a gente é para guardar o sábado, está em Êxodo 20, versículos 8 a 11. Então ela disse: pois eu sou da igreja que guarda o sábado, você quer um estudo bíblico? Então o meu pai disse que queria sim esse estudo e ela falou com o líder da igreja e ele veio e deu o estudo da Bíblia para nós. Inclusive quando ele chegou na nossa casa, toda a nossa família foi reunida, né, diante ali da palavra de Deus, e todas as dúvidas que eu tinha, eu coloquei ali perante ele mostrava tudo dentro da palavra de Deus, as respostas que eu queria ouvir. E antes mesmo desse dia chegar, de nós estarmos ali estudando a palavra de Deus, eu lembro que eu ficava muitas vezes no meu quarto chorando, pedindo a Deus: Senhor, por favor, mostra-me o caminho. Eu ia na presbiteriana, eu ia na Assembleia, eu ia na Universal, eu cheguei aí na Metodista, na Menonita, para ver se lá eu via pregar aquelas verdades que nós estávamos aprendendo, mas eu não via por completo. E eu queria fazer parte de uma igreja que seguisse por completo o que eu estava acreditando, inclusive no sábado, do quarto mandamento da lei de Deus. E também outra passagem que fez eu mudar minha vida, mudar de religião, é porque lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz
que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E eu me perguntava, mas por que que nós adoramos Maria? Por que que nós dizemos que Maria intercede por nós, que os santos apóstolos intercedem por nós? Eu tenho pleno respeito por todos os apóstolos, por Maria, inclusive um exemplo a ser seguido por todas as mulheres. Mas eu não posso ter Maria e os apóstolos como sendo intercessores meus, porque a Bíblia diz que há um só mediador. Por que eu vou duvidar se a Bíblia diz que há um só? E lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, lá diz: Filhinhos meus, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então foi isso que eu aprendi. Foram essas verdades que mudou a nossa vida. E também na questão dos mortos, né? Que diz que se a pessoa morre, a pessoa se fez o bem já está no céu, se fez o mal já está no inferno, se não fez o mal nem o bem está no purgatório. A Bíblia não fala assim. A Bíblia diz em Eclesiastes 9, versículo 6, que os mortos não sabem coisa nenhuma. A sua memória jaz no esquecimento. Quem morreu está dormindo no pó da terra. Mas vai chegar o grande dia da volta de Jesus. A Bíblia diz em Mateus 24 que Jesus virá com poder e glória. E diz em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 que ele vem com soar de trombetas, com milhares de anjos, e que ele vai ressuscitar os mortos. E nesse dia, inclusive, verei minha mãe, verei meu pai, que já não estão mais aqui comigo. E então, nós temos que acreditar na palavra de Deus e não em dogmas da igreja, em tradições humanas. Nós temos que ler a Bíblia para a gente conhecer a verdade. E a Bíblia também diz, lá em João 5, verso 28 em diante, que vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Então, quando Jesus voltar, os que morreram vão sair de onde? Dos sepulcros, de suas sepulturas. Se Jesus, se essas pessoas já estivessem lá no céu, as que morreram, que fizeram bem e estão já lá no céu, quando Jesus viesse, elas não iriam sair das sepulturas. E por que que Jesus viria ressuscitar os mortos, se eles já estão com a sua recompensa garantida? Não, gente. Jesus vem para dar recompensa no dia final. E ele vai dar recompensa dos bons e dos maus, mas somente no dia do juízo, né? Então a Bíblia diz lá em João 5 que todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, e os que fizeram o mal para a condenação do juízo. Então, a gente precisa crer na palavra de Deus para que a gente venha a cada dia ser renovado, ser transformado. Então, naquele mesmo dia, quando aquele homem entrou na nossa casa para dar o nosso primeiro estudo, na primeira noite de estudo, a gente já aceitou, porque a gente acreditou que na Igreja Adventista do Sétimo Dia, finalmente, estávamos encontrando a igreja que prega a verdade como está escrito. E até hoje, tenho 28 anos de Adventista do Sétimo Dia, e até hoje nunca foi pregado no púlpito da nossa igreja uma mensagem que não esteja na palavra de Deus. Você pode conferir, você pode conferir, examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Foi Jesus que disse isso: examine as Escrituras. E a Bíblia, isso está escrito em João 5,39. E em João 17, João 17, verso 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se eu não crer na Bíblia, eu vou crer em quê? Então, que nós possamos acreditar mais na palavra de Deus, e assim nós seremos, com certeza, muito abençoados por Deus. Porque Jesus diz: examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E a Bíblia diz também em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam a palavra de Deus. Então, o meu desejo é que você também seja um estudante ativo, um pesquisador da palavra de Deus, para que você conheça a verdade.
A tua palavra é a verdade, a palavra de Deus. E, para terminar, eu gostaria de dizer para vocês o que está em João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: eu sou o caminho, Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.